Saudações, pessoal. Hoje nós vamos discutir seguramente aquele que será o mais desafiador dos nossos autores dessa parte inicial da nossa disciplina. Nós passamos já por René Descartes, John Locke, David Hume, Kant e agora enfrentamos Nietzsche, que é um crítico de todos os que lhe precedem. E, adicionalmente, é o nosso autor que viveu inteiramente no século XIX, e morrendo nos prenúncios do século XX, o que também muda de figura o momento histórico no qual nós estamos e a própria concepção de ciência, como eu vou mencionar ao longo da nossa aula. Antes de tudo, eu sugiro algumas leituras de apoio, algumas das quais estão disponíveis para vocês na nossa pasta de textos de apoio. Um é um livro que eu descobri recentemente, do Roberto Machado, Nietzsche, a Verdade. É um dos poucos livros que eu encontrei que fala diretamente sobre a questão da ciência e apenas sobre isso. Ele menciona muito mais o Nietzsche jovem, obras iniciais e póstumas, do que propriamente as obras publicadas em vida. Mas, para a abordagem do autor, o filósofo Roberto Machado, que estuda esse autor já há várias décadas, acaba fazendo uma leitura muito coesa e é muito mais um longo ensaio dividido em partes do que propriamente uma obra fragmentária ou de capítulos específicos. Outro do qual eu gostei muito da abordagem é esse Ulrich Haas, Nietzsche, Introdução. Essa série de filosofia da arte média são livros traduzidos, né? Ele não foi originariamente publicado em português, ele é publicado originariamente em inglês, mas a discussão dele é muito boa e ele tem uma parte final sobre ciência e o niilismo que é especialmente útil porque relaciona vários dos autores que a gente discutiu aqui na disciplina, especialmente dá um destaque ao René Descartes, embora aprofunde algumas coisas que a gente não vai tocar diretamente. O que eu descobri recentemente que teve uma tradução, e para não mentir, deixa eu até conferir o quão recentemente foi isso, mas foi muito, de 2018, essa editora, N-1, fez a tradução do Nietzsche à Filosofia. A gente tinha uma tradução antiga e bem ruinzinha, é uma boa tradução, isso é mais para entender a recepção do Nietzsche na França, um tema que me interessa, por eu estudar bastante Michel Foucault, mas não necessariamente para a nossa disciplina, então eu não vou usá-lo diretamente. E para quem não conhece, o Gilles Deleuze é um autor, um filósofo francês que tornou-se conhecido por fazer leituras sobre vários dos autores que a gente discute aqui, sobre basicamente todos os autores modernos, e fazer uma interpretação muito própria, muitas vezes até bastante controversa, mas de toda forma é um brilhante filósofo e muito criativo, então ele acabou tendo um impacto muito grande, tanto com a sua obra, quanto sobre a obra do próprio Michel Foucault, que mais tarde vamos discutir aqui na disciplina. Nós também temos aquela revistinha, né, Anticérebro. Eu fiz um scan dela que eu deixei ali para vocês na pasta, ela está esgotada, então é bem difícil de encontrar. Alguns dos textos aqui são úteis para nós, acho que como textos introdutórios eles sempre são válidos, não como base para aquilo que a gente vai discutir. E uma coisa que é importante destacar, pessoal, é que nós temos para esse autor especificamente, toda a obra dele foi traduzida, todos os livros dele foram traduzidos para o português pela mesma pessoa, o Paulo César de Souza, que é o mesmo tradutor das obras completas do Freud. Fez a tese dele especificamente sobre isso, tradução das obras do Freud para o português, coisa que ele está fazendo há algumas décadas. Então, ele também, há mais de uma década, traduz o Nietzsche. Então, ele traduz lentamente, mas de modo contínuo, nos últimos, sei lá, acho que quase 30 anos, do alemão para o português. E então, é um trabalho muito meticuloso, muito bem feito. E primeiro, em poucas línguas esse autor foi traduzido por uma só pessoa. E é muito difícil a gente ter essa coesão para a leitura de um mesmo autor. Se vocês observarem os demais, a gente tem diversas traduções, os que a gente deu até agora, e os que têm obras mais robustas, como o próprio Nietzsche, alguns milhares de páginas,
é muito improvável que você encontre um mesmo tradutor que faça esse trabalho meticuloso em todas elas. Embora tenhamos bons tradutores em língua portuguesa, obviamente. Mas eu destaco isso, porque é importante vocês, preferivelmente, aqui eu faço o jabá da tradução da Companhia das Letras, vocês podem pegar, todos estão disponíveis nessa edição Companhia de Bolso, o que é especialmente bom, porque eles são baratos, estão muito baratos, e o texto é igual às traduções anteriores que nós tivemos, eles estão saindo direto só por essa versão agora. Uma tradução da versão antiga, que é mais cara um pouco, era, né? Porque não é mais editada, às vezes vocês acham alguma coisa. Isso aqui já era a 7ª reimpressão, esse é um livro muito lido do Nietzsche, de 2004. Mas o atual é só na versão Pocket mesmo. Então, Nietzsche é pop. E Pocket. Então, mas vale a pena o investimento de pelo menos algumas obras principais, eu vou citá-las aqui, não exclusivamente para discussão epistemológica, mas também para outros debates, dependendo daquilo que vocês forem discutir, pessoal, nos seus trabalhos futuros, ou simplesmente para conhecimento, cultura geral. Esse é um autor que eu diria que é um dos mais incontornáveis para compreendermos o século XX. E, bem, quem é essa figura, a fim de contas? Vamos então entrar na história do próprio Nietzsche, como nós fizemos já com autores anteriores. Nietzsche nasceu em 1844, na Alemanha, um vilarejo próximo a Leipzig. Em 1858 ele recebeu uma bolsa de estudos e entrou no Colégio Real de Pforta. Em 64, então com 20 anos, forma-se em Pforta. Isso daqui seria o equivalente a um ensino médio no modelo alemão da época, que tinha sofrido recentemente uma reforma. E era distinto da forma como era o ensino superior, sobretudo, na Europa. Então, e aqui a gente é um período bem posterior aos que vimos nas aulas anteriores, né, pessoal? Aqui nós já temos uma tendência a uma universalização do ensino e ao aumento da escolarização média da população, principalmente por efeito inicial das revoluções e da expansão napoleônica, e as reformas institucionais decorrentes disso na Europa como um todo, mas, sobretudo, por conta de modificações no modelo europeu. Para quem tiver curiosidade sobre isso, eu recomendo a obra O Declínio dos Mandarins Alemães, do Fritz Hinger, que nós não vamos discutir nessa disciplina, mas que ajuda muito a compreender esse contexto alemão. Em 65, o Nietzsche se transfere para Leipzig e estuda filologia sob a orientação de Ritschl, e descobre a obra do Schopenhauer. Esse professor, o Ritschl, é mais conhecido mesmo por ter sido orientador do Nietzsche do que qualquer outra coisa. E isso é importante, pessoal. Depois que ele se formou em Pforta, ele inicialmente tinha começado os estudos em teologia na Universidade de Bonn, mas rapidamente, em menos de um ano, ele se transferiu para estudar filologia, ou seja, para estudar línguas, do ponto de vista da constituição da própria língua. Linguística, basicamente. Que é um dos ramos a filologia é um dos ramos da linguística contemporaneamente. À época já era mais ou menos assim. Agora tem algumas diferenças. Em 68 ele conheceu Richard Wagner. Eu menciono esses dois autores, o filósofo Schopenhauer e o Richard Wagner, porque eles tiveram uma forte influência sobre a obra do Nietzsche logo no início. Em 69, então jovem, né, com apenas 24 anos, o Nietzsche assume a cátedra de professor extraordinário de filologia clássica na Universidade de Basileia. E ele recebe o título honorário de doutor. Isso é curioso porque vocês vão dizer, mas ele não defendeu tese, então isso foi safadeza, não está certo. Na época não era bem assim. Você poderia reconhecer, e até hoje existe reconhecimento por notório saber. Basicamente foi o que ele demonstrou à época e foi considerado doutor, o que permitiu a ele assumir essa cátedra, né? Também era um momento no qual nós tínhamos cátedras, e aí o professor tem a sua sala onde os alunos vão receber as aulas dele. Não o modelo que a gente tem de a turma tem uma sala e
vai lá o professor dá aula, como em alguns lugares, ou que não tem nem turma nem sala, como é o nosso modelo nas IFES no Brasil hoje em dia. Então, na França e na Alemanha, ainda se usava muito esse modelo de cátedra e até hoje, em algumas instituições, ainda se emprega, tanto em Portugal quanto na França e na Alemanha. E até em outros países, mas também não vem ao caso. Estou só lembrando um pouco e destacando um pouco desse modelo de ensino por conta de estarmos discutindo aqui isso no âmbito da licenciatura, né? Sobretudo. Ele visitava a essa época com muita frequência o Richard Wagner. Ele passa em 1870 2 semanas no front, servindo como enfermeiro na Guerra Franco-Prussiana. Ele pega difteria, tem uma série de problemas nesse curto período, porque ainda é importante destacar, né, pessoal? Até o século XIX, no final do século XVIII, no início do XIX e até o fim do XIX, em parte até a Primeira Guerra, mas aí um pouco menos, a maior parte das mortes não era em decorrência propriamente dos ferimentos de guerra, mas sim de infecções. Até o advento da penicilina, as guerras matavam muito mais fora dos frontes do que naquelas cenas dantescas que aparecem em seriados como Game of Thrones ou coisa parecida, em que há pilhas de mortos. Não, as pessoas não morriam daquele jeito. Nem com armas brancas, nem com armas de fogo. Então, a maior parte dos mortos, mais de 70%, se dava posteriormente ao fim dos combates, por conta de infecções que não tinham como ser tratadas. Né? E até as próprias ideias de sanitização e de a ideia dos micro-organismos como causadores de infecções ainda não era presente até esse período. Começava a se aproximar desse período no qual Nietzsche passou. 1870, 71, aqui nós começamos a ter alguns ensejos nesse sentido, mas é só ao fim do 19 mesmo que nós temos isso como algo sistemático, né? A preocupação sistemática com infecções, não apenas em contexto de guerra, obviamente. Mas, de fato, Nietzsche já tinha servido no exército e acabou sendo convocado e teve uma carreira muito curta, como vocês podem ver por aqui. Em 72, ele publica, aqui eu destaquei apenas as datas de publicação das obras, muito mais do que as datas em que ele escreve elas. Boa parte das obras ele escreve bem antes de publicar, anos antes. E algumas eu aponto aqui também, ele começa a publicar, ou publica parte da obra. Então, em 72, ele publica O Nascimento da Tragédia, que é essa obra aqui. É uma obra propriamente acadêmica, voltada para o público acadêmico, sobretudo, e considerações extemporâneas. E ele dita, em 73 também, junto com as considerações extemporâneas, esse textinho que eu vou usar aqui para a nossa discussão teórica, e que o Machado se baseia bastante, entre outros, sobre a verdade e a mentira. Ou sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, como em outras ocasiões ele é traduzido. Você tem outras traduções dele. Esse o Paulo César não traduziu. Ele diz que textos póstumos e excertos, obras incompletas, ele não iria traduzir. Porque não. Então, isso a gente vai ter que se contentar com outros tradutores. Em 76, ele vai ao Festival de Bayreuth, que foi um festival concebido pelo próprio Wagner, vejam como era um sujeito humilde, para a exibição das suas obras musicais. Ele era então muito celebrado, considerado o maior compositor alemão vivo, mas o Nietzsche vai embora antes do fim do festival e começa a se distanciar do Wagner, rompendo definitivamente 2 anos depois, aquela coisa bem dramática, né? Rompimento de amizade, uma coisa meio que Freud rompendo com Jung, mas nesse caso aqui é um pouco diferente, porque o Wagner é que exercia influência sobre o Nietzsche. E isso que é importante, pessoal. Mas o Nietzsche era filólogo e filósofo. Como que o Wagner, na arte, influenciava o Nietzsche? Influenciava porque a abordagem do Nietzsche, sobretudo por via dessa dimensão do trágico, e a própria obra, O Nascimento da Tragédia, diz muito respeito a uma centralidade da arte, da percepção
da êxtase, né, da percepção da estética no pensamento nietzschiano, desde esse momento. Em 78, de 78 a 80, ele redige e publica Humano Demasiado Humano, que já começando um distanciamento maior das suas referências anteriores. Ele abandona o posto de professor em razão de problemas de saúde, em 79 em diante, e aqui passa, e é o período já onde ele já está publicando Humano Demasiado Humano, e aqui ele começa a ter uma vida mais de filósofo itinerante. Ele começa a viajar mais, ele vive em pensões na Suíça, na Itália, conhece outras pessoas, dentre elas, em 1881, ele conhece a Lu André Salomé, que tem uma importância muito grande na vida dele. Ele imediatamente assim faz um pedido de casamento que ela nega. Eles ficaram, namoraram, enfim, eram amigos, além de tudo. Tinha uma perspectiva, ela era uma mulher que tinha uma perspectiva muito diferente das convencionais para a época, e isso foi apaixonante para o Nietzsche. E eles mantiveram uma relação de amizade e correspondência durante um bom tempo, mas não rolou o romance, para desgosto do Nietzsche. E em 1882 ele lança os 4 primeiros livros da Ciência, o quinto e o último é publicado só em 1886. Em 83 ele começa a escrever Assim Falou Zaratustra, que ele conclui e publica em 85. Em 1886 ele publica Além do Bem e do Mal, escreve novos prefácios para as segundas edições de Humano Demasiado Humano, Aurora, HS Ciência e Assim Falou Zaratustra. Ele publica A Genealogia da Moral, em 1887. Em 1888, O Caso Wagner, O Crepúsculo dos Ídolos, O Anticristo, Ditirambos Dionisíacos e Nietzsche contra Wagner. São as várias obras que ele publica nesse período. Muitas das quais ele já vinha escrevendo antes. E ele revisava muito o que ele escrevia, pessoal. Isso é muito comum na maior parte dos autores. Ninguém chega, senta e escreve tudo de uma vez só. Isso é coisa dos beatniks no século XX com escrita automática. Então, Nietzsche não é um Kerouac que vai sentar e escrever em uma bobina contínua para apenas transpor inconsciente. Longe disso. Ele pensa, repensa, embora num contexto extra-acadêmico. Todas essas obras dos anos 1880, ele já está distanciado da academia. E no fim de 1888, ele escreve e não chega a publicar na época, é uma publicação póstuma, na verdade, embora tenham lido a obra à época, algumas poucas pessoas, uma controversa obra autobiográfica chamada Ecce Homo, na qual ele reflete sobre obras anteriores, ajuda a entender algumas das intenções dele, mas ele tem algumas passagens que são compreendidas por alguns dos biógrafos como propriamente delirantes. Também há margem de discussão porque ele aprecia a arte, então ele de alguma maneira poderia estar evocando metaforicamente algo, mas tudo indica que não, porque em 1889 ele entra em um quadro delirante, muito possivelmente em decorrência do agravamento de um quadro de neurosífilis. Não havia tratamento para sífilis à época, isso é importante destacar. E mesmo no início do século XX, pessoal, um principal tratamento para sífilis em estados iniciais era a inoculação de malária para produzir febre em temperaturas muito elevadas que acabaria tornando inativa a sífilis. Então, curando a sífilis, supondo que a pessoa resistisse à malária. Isso era chamado de malarioterapia e era empregado até os anos 30 do século XX, quando não havia um tratamento propriamente dito para sífilis. E isso, pormenores disso, vocês encontram no Tributo a Vênus, a obra do Sérgio Carrara, a sua tese sobre o tratamento da sífilis no Brasil, nesse período e posteriores, ao longo do século XX. Então, depois dele passar por essa internação, em 1890, o Nietzsche passa a viver sob os cuidados da mãe, que morre em 97, e passa a viver com a irmã. Nesse período em que ele estava com a família,
A irmã dele publica A Vontade e a Potência, coisa que só muito tempo depois foi se descobrir, por isso que eu nem cito a obra aqui, que foi um verdadeiro crime editorial, porque a maior parte daquilo lá era inventado, não era baseado em anotações do Nietzsche, não era um livro terminado. Então, esclarecia alguns conceitos, mas não eram do próprio autor. Então, é uma complicação sem fim. Um dos problemas do livro do Deleuze é que ele ainda usa a edição sem saber desse problema todo, dessa polêmica toda. Em 1898, Nietzsche sofre um derrame que deixa ele parcialmente paralisado. Ele sofreu muito nesses últimos 12 anos da vida dele. E um segundo derrame, que finalmente ele falece. Talvez tenha sido até um alívio. Se vocês acompanharem versões da biografia dele, é bem triste esse momento final da vida dele. E que é quase tão longo quanto o período de maior produção dele, né? Se vocês observarem aqui, a maior parte da produção dele se dá em 18 anos. Nem isso, 16 anos. E os últimos 11 ele fica nessa condição, falecendo ainda relativamente jovem. As principais obras, pessoal, isso daqui é uma... Como é que poderíamos dizer? Isso daqui é uma proposta de periodização da obra do Nietzsche. Geralmente, a obra do Nietzsche é dividida em 3 períodos. Há várias designações possíveis. Eu já vi até dizerem o alvorecer, a metade do dia e o entardecer. E geralmente são 3, e tem a ver com a própria forma como ele pensava a sua obra. Mas isso não é consensual, como nada em se tratando da interpretação da obra desse autor. Ele realmente é polissêmico, ele não é consensual nem quanto às próprias periodizações do que ele escreveu. Por quê? Porque nesse período, esses 3 períodos, ele tem temas que são transversais. Embora ele mude alguns tópicos, nós já conseguimos observar recorrências, como vocês vão ver até na exposição que eu vou fazer aqui para vocês, e depois em alguns outros temas que eu vou abordar na aula da sexta-feira. O que vocês vão observar é que ele já prenuncia vários dos tópicos em obras iniciais, dos que ele vai trabalhar lá no fim. Então, aqui, O Nascimento da Tragédia, Considerações Contemporâneas e Sobre a Verdade e a Mentira e outros textos que ele escreveu naquele período são compilados postumamente, são considerados o período primeiro, romântico, e muito entre aspas esse romântico, Nietzsche nunca foi propriamente romântico, ou período da juventude, que costuma ser pensado de 72 até 78. Há algumas obras anteriores, mas, enfim, as que nos interessam são essas. É marcado muito pela leitura que ele faz da tragédia grega, a música do Wagner e a influência da filosofia do Schopenhauer. E a relação que ele trabalha, quando ele discute ciência, que é o tópico que nos interessa em epistemologia, ela sempre está vinculada à arte. Em outro momento, um segundo período, chamado de período ou fase crítica, ou ainda fase positivista, como alguns preferem designar. Aqui positivista com muitas aspas, pessoal. Eu diria mais respeito a naturalista do que positivista. Mas há uma certa ênfase de um palavreado científico, como vocês vão ver na discussão dele em HS Ciência. De alguns verbetes que eu uso ali, que são até o 4º livro. Então, Humano Demasiado Humano, já um livro no qual ele denota essa modificação, é talvez o livro onde ele faça essa viragem, Aurora e HS Ciência. Há um rompimento com Wagner e com Schopenhauer. O Nietzsche começa a fazer uma leitura crítica da cultura contemporânea propriamente dita, ele para de pensar tanto no passado e começa a voltar-se para o momento contemporâneo, começa a falar do presente. E aqui o vínculo essencial já aparece com o tema da ciência e da moral. E quando fala assim moral aqui, começa a entrar na discussão filosófica dele algo que vai aparecer mais claramente em A Genealogia da Moral, que é a relação das forças ou das potências, ou ainda do poder, numa leitura Foucaultiana, com a ciência, com o conhecimento.
E isso é um tema central ao qual voltaremos mais tarde quando discutirmos Foucault. Esse período é relativamente curto, é um período intermediário, de 78 a 82, no qual ele usa muito, eu diria, tanto da ideia darwiniana, da luta pela vida, e aqui é a tradução para o alemão do Darwin, do Struggle for Life. Então, mais do que seleção natural, depois eu vou discutir um pouquinho isso, embora brevemente. E num momento ulterior, e aqui é importante, né, 86, HS Ciência, ele já tem nessa obra elementos do que seria a última fase, então elas entram uma na outra, é difícil sustentar muito essa separação. Mas eu citei ela aqui para vocês saberem que ela existe. Não é comum aos autores anteriores, são autores bem mais sistemáticos ou que não têm rupturas internas ao longo da sua obra, mas Nietzsche é um dos primeiros onde há uma ruptura. Vocês vão observar isso também no Wittgenstein, na nossa próxima aula, e em outros autores, em outros períodos, vocês também veem algo assim. Nas ciências sociais, o mais conhecido é o primeiro Durkheim, dos anos de 1890, e o das formas elementares da vida religiosa, posteriormente. Então, ali também aparece essa distinção de momentos muito diferentes e modificações na orientação teórica do autor. No caso de quem tem interesse por psicanálise, o Freud também é conhecido por ter tópicas diferentes e momentos claramente distintos em suas obras. Mas são autores muito diversos. Né? Freud não se compara com o texto nietzschiano, embora tenha o mesmo tradutor no Brasil, os estilos dos autores são muito diversos. E o Freud, obviamente, é um autor mais simples de ser lido, embora complexo, mais fácil porque escreve muito mais de modo descritivo e mais próximo da linguagem acadêmica do que Nietzsche, que flerta muito com a arte em várias das suas obras. Para início de conversa, o Assim Falou Zaratustra, em algum momento ele diz: se eu quis contar a mesma história em Nascimento da Tragédia, aqui eu preferi cantar a história, não descrevê-la. Então, o Assim Falou Zaratustra é escrito como uma peça, basicamente. Ele pode ser encenado. É uma história de um personagem, Zaratustra, no qual Nietzsche conta a sua filosofia, o que é algo muito singular. Há quem considere a obra máxima do Nietzsche. Eu, particularmente, não vou trabalhar aqui porque os conceitos que ele desenvolve nela não serão tão importantes para nós aqui na abordagem da epistemologia, temos só uma aula. Para isso seria necessário ter provavelmente uma disciplina inteira. E o próprio Roberto Machado dedicou uma obra inteira só à leitura do Assim Falou Zaratustra. Quando eu li da primeira vez, a minha leitura foi dessa maneira, lendo Zaratustra e lendo Roberto Machado para ver se eu entendi alguma coisa. Entendi muito pouco, mas isso faz parte. Nietzsche não é o autor que você entenda da primeira vez que lê. Ele não se propõe a isso. Ele diz que nós temos que ruminar as ideias. Então, essa é a perspectiva para lermos e entendermos esse autor. E é um pouco o que eu vou tentar fazer com vocês aqui. A Genealogia da Moral, que é basicamente a obra que mais diretamente influenciou Michel Foucault, como nós vamos ver depois, e é o motivo do Nietzsche estar nessa disciplina, um dos, né? Mas o mais fundamental. Além do Bem e do Mal, o Crepúsculo dos Ídolos e há outras, mas essas são as principais. Os temas desenvolvidos, então, de 82 a 89, esse período considerado, na maior parte das vezes, vocês vão ver como a designação período da maturidade. Obras de maturidade no Nietzsche. No caso do Marx também é uma divisão parecida, né? O jovem Marx, o Marx maduro, os textos políticos do Marx, mas no caso do Marx há de 3 a 8 formas de classificar. O Nietzsche geralmente são só 3 ou 2 apenas. Já vi também há quem diga que são apenas 2, é um jovem e depois tudo é uma mesma coisa. Então, os temas fundamentais, ele desenvolve a crítica à metafísica, a filosofia, a religião, a cultura ocidental em geral e propõe uma transvaloração dos valores. É isso. Bem simples, né? Aqui, pessoal, eu coloquei esse slide, eu peguei nesse site Nosso Mundo em Dados, né, Our World in Data, só para falar de algo que eu tenho recorrentemente apontado para que nós compreendamos
o contexto no qual esses autores escrevem, eu peguei aqui o período de 1650, que é um período final da vida do Descartes, em diante. Para vocês compararem aqui, França e Alemanha, ou seja, os países continentais, tinham em torno de 30% da sua população letrada, ou seja, 70% da população era iletrada. Sem considerar que, basicamente, esse 70% da população, pessoal, era muito desproporcional o letramento entre homens e mulheres. Então, considerem que esses dados não são lá muito precisos. E se havia 70% da população letrada, os homens eram mais e as mulheres eram menos. As mulheres sequer estudavam. Até o século XIX não era comum mulheres fora nobres terem algum grau de instrução formal ou frequentarem universidades. Isso começa a ser comum apenas no século XX. É muito, muito incomum até o final do XIX. Mas o que é interessante aqui é observar que no Reino Unido já havia um letramento bastante maior, cerca de 50% da população, um pouco mais que isso, sabia ler e escrever. E quando a gente começa a pensar no período, se mantém muito estável isso, no período do John Locke e do David Hume, aumenta em todos os lugares, com exceção do Reino Unido, curiosamente, que já era alto. Os outros países começam a se aproximar um pouco disso, França e Alemanha aqui, né? Sobre a Alemanha temos poucos dados em 1750 em diante, isso daqui é estimado, pessoal, pelo menos nesse site, então teria que pegar outras fontes. Mas aqui é só uma estimativa que a gente quer. E por isso é que é aquela linha reta ali na Alemanha. Não é tão reta assim, é mais estimado com base nos dados existentes apresentados ali no site. Então, essa longa linha reta da Alemanha é uma estimativa. Mas nós vamos só até 1900 aqui para vocês entenderem. O Kant, e até existe um verbete do Nietzsche no qual ele fala que a grande pilha do Kant foi escrever que todo mundo estava certo, mas ele escreveu para os eruditos que todo mundo estava certo, não para todo mundo. Por quê? Porque todo mundo não lia Kant. As pessoas não liam, no geral. Então, a gente está pensando aqui, no período do Nietzsche, em letramento em torno, em termos bem gerais aqui, de cerca de 50% da população, chegando perto dos 70% em 1900. Sempre lembrando, com uma desproporção tremenda entre homens e mulheres. Mesmo com a generalização do ensino, nesse caso aumenta a alfabetização, começam ao longo do século XIX, sobretudo depois de 1850. 1850 é mais comum escolas voltadas para moças, sobretudo religiosas, mas não exclusivamente, organizadas por ordens religiosas, de freiras, mas ao fim do século XIX, em 1900, as taxas já se aproximam de 70% nesses países. Claro, eu coloquei Brasil e Estados Unidos aqui. Estados Unidos não há dados nesse site anteriores a 1850, mas é um dos países com maior taxa de alfabetização nesse período, não apenas comparando com a Alemanha, com a Europa, Suécia também, mas não vem ao caso. E o Brasil com taxas baixíssimas de alfabetização no início do século XX. Os dados que apresento aqui são de 1900. Há censos anteriores, mas mesmo assim os dados são tremendamente baixos no nosso país. Isso aqui apenas nos permite entender, até porque, né, pessoal, a expansão do ensino universitário no Brasil só vai se dar em 1889 em diante, 1890. Então, até então, a gente conta literalmente nos dedos de uma mão quantas faculdades há no Brasil. E são faculdades, não são universidades. Então, escolas para alguns tipos de ensino superior. Claro que não tem relação direta a alfabetização com o ensino superior, mas é um bom indicador, né? Então, isso daqui é mais ou menos para nos dar a noção de
quem era o público que poderia estar lendo esses autores. E aqui vocês começam a entender por que, de 1900 em diante, autores como Nietzsche, autores como Freud, começam a ser conhecidos de fato. E o fato de que até uma certa literatura voltada para a discussão de ciências passa a ser possível no início do século XX. E a literatura de folhetins do final do XIX faz sucesso, porque há público. As pessoas leem, mesmo que não tenham dinheiro para comprar livro, que são coisa cara ainda nesse período, tem dinheiro para comprar jornal, e o jornal pode ir escrevendo histórias semanalmente, né? Os hebdomadários, que eram semanais, né? Embora não haja uma definição precisa para o período conhecido como Belle Époque, que eu vou descrever aqui para vocês, a gente pode convencionar que ele se situa mais ou menos entre o fim da Guerra Franco-Prussiana, essa na qual Nietzsche brevemente serviu, e o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Por que eu estou destacando isso aqui, pessoal? Para falar um pouco desse período histórico no qual viveu Nietzsche. Ele viveu e produziu na segunda metade do século XIX. A gente não vai falar sobre o Hegel aqui nessa disciplina, que seria a primeira metade, um dos autores de língua alemã mais influentes e um dos filósofos mais influentes do século XIX, porque vocês geralmente já estudam o Hegel quando estudam Karl Marx. Então eu vou me furtar a debate sobre ele aqui. E, bem, algumas correntes influentes do século XIX e que levaram à constituição de um certo clima que constitui esse período do final do XIX, essa chamada Belle Époque, seriam o positivismo kantiano, de 1830 a 54. O positivismo, pessoal, foi muito maior do que o próprio Comte. E a intenção positivista, a ideia de que nós teríamos um progresso na ordem de estágios do conhecimento humano elevando-se gradualmente, ou chegando a uma era positiva científica contemporânea, essa concepção evolucionista do desenvolvimento das sociedades humanas, apresentada pelo Comte, lembre-se lá, né? Estágio teológico, fetista, politeísta, monoteísta, metafísico e científico positivo. Esse para o qual rumamos, né? O Comte, ao mesmo tempo, faz uma certa filosofia política ao falar no ideal da sociedade, mas procura demonstrar de alguma maneira, embora da maneira como ele faz, né? No início do século XIX, ensaio, tem muito mais pretensão do que propriamente ciência experimental com base naquilo que se pensa como ciência experimental. Mas cria uma loja de sociologia e vocês estudam ele não por acaso nessa disciplina. O evolucionismo lamarckiano é especialmente interessante porque geralmente ele é visto apenas como uma fase inicial e ainda ingênua das teorias evolucionárias. E aqui eu diria para vocês, não é bem assim. Se vocês pegarem, e aqui eu sugiro, nós temos uma brilhante tradução. É estranho falar brilhante tradução, mas é assim, porque essa é uma tradução realmente bem feita. Vocês têm diversas versões dessa obra, algumas bem discutíveis. Essa daqui é muito boa, feita pela editora Ubu, e essa daqui é uma edição um pouco mais... conseguindo uma promoção, tá, pessoal? A gente não ganha bem assim para ficar comprando livro desse jeito. A gente tem que conseguir garimpar a promoção e não tem abatimento de imposto de renda para professor comprar livro, infelizmente. Isso não foi sancionado, embora o legislativo tenha aprovado. Mas A Origem das Espécies, do Darwin, ele não nega a teoria lamarckiana. Isso que é interessante. O modo como se pensa leis científicas ao longo do século XIX é muito diferente do modo como daqui a 2 aulas nós vamos ver na discussão do Popper. Lei científica permite casos ad hoc, ou seja, permite exceções à regra. Então Darwin diz que na maior parte dos casos a ideia de seleção natural, que ele apresenta em Origem das Espécies como hipótese fundamental, explica o modo como se dá as transformações da vida, digamos assim, por meio de mutações,
por meio da especiação e em longos períodos históricos. Há diversas gerações para que você tenha estabilização de uma mutação. E mutação é fruto de acaso, fruto de erro, não é planejada. Então, o que é impactante na origem das espécies não é, nós viemos dos macacos. Geralmente vocês vão ouvir falar disso. Não, o que é impactante na ideia de seleção natural lançada pelo Darwin é justamente o fato de que ele arranca o princípio teleológico da biologia. Por quê? No Lamarck, a ideia é que você tem uma condução, uma orientação com base nos hábitos dos animais. A girafa estica seu pescoço para alcançar folhas mais altas, o filhote da girafa vai ter um pescoço mais longo porque a mãe girafa esticou o pescoço. Não. Essa ideia de herança por transformação, esse transformismo lamarckiano, não se observa, segundo uma teoria darwiniana posterior, na maior parte dos casos. Ou seja, o Darwin não está dizendo que é universal a proposta dele. Essa ideia de que as leis são universais, pessoal, e a gente viu isso já na discussão do Hume, na discussão do Kant, são universais, mas há exceções. É um pouco como regras gramaticais. Sabe aquelas exceções chatinhas e que são justamente elas as que caem em prova e que depois dão problema? Pois então, é bem assim que funciona no caso das leis científicas do século XIX. E, nesse caso, é mais um princípio. O princípio da seleção natural, ele é lançado originariamente em 1859. Ele foi concebido antes pelo Darwin, mas houve uma demora. Um autor que eu gosto muito para discutir isso é o Jay Gould, é um biólogo, paleontólogo sobretudo, mas que publicou muito nos anos 80 e 90 obras de divulgação. Ele escreveu no Times e quase toda a obra dele é traduzida para o português. É um autor muito bom, muito importante, e ainda hoje, para discussões como essa sobre Darwin e os grandes enigmas da vida, existe um capítulo pequenininho dele que se chama O Dilema de Darwin, a Odisseia da Evolução, que é especialmente claro. Pouquíssimas páginas, se vocês quiserem eu deixo ele para vocês em textos complementares, porque cientistas sociais não devem ser ignorantes sobre biologia e sobre ciências naturais. Nós temos que fazer a crítica conhecendo aquilo que estamos criticando, pessoal. Não adianta a gente chegar e simplesmente dizer, são todos deterministas. Não, eles não são. Os biólogos contemporaneamente não são deterministas. Alguns podem até ser, mas para a gente conseguir fazer crítica, a gente tem que conhecer o argumento. Senão, nós estamos criticando fantasmas, né? E o que mais a gente vê hoje em dia, infelizmente, são críticas a espantalhos de uma biologia do século XIX, como se nós estivéssemos criticando aquilo que o Durkheim fosse criticar, ou até o Marx. E o Marx, isso é importante destacar, né, pessoal? Marx e Engels não criticavam Darwin. Marx e Engels adotam uma postura em boa parte evolucionista, e eu falo isso aqui como descrição de pensamento, não como xingamento acadêmico. Então, eu acho que se nós pudermos, nós devemos evitar esse tipo de postura de desqualificação sem apreciação de conteúdo por parte dos autores. Posteriormente eu posso sistematizar melhor, mas os três elementos, essa ideia de seleção natural aparece aqui no Darwin. O que é importante para vocês, sobretudo, é que vocês considerem que exercer uma influência, a ideia de luta pela vida e de aquilo que promove a vida, a concepção kantiana, vem muito, um vitalismo filosófico origina-se em boa parte devido a uma valorização da natureza a partir da abordagem darwiniana. E a teoria darwiniana, como nós conhecemos hoje em dia, só é possível mesmo no início do século XX, porque nós precisamos de especiação, uma teoria genética. Isso só vai aparecer quando são descobertos os escritos do Mendel, aquelas experiências sobre ervilhas que vocês estudam no ensino médio e acham que nunca mais vão servir para nada, servem para entender o que é genética e como a teoria darwiniana, depois da descoberta
da ideia de genes recessivos, por exemplo, e dominantes, muda. É possível compreender aí o mecanismo que origina as mutações, algo que é tão só observado, mas não é conhecido nos seus mecanismos. Não, a partir do Mendel é possível, a partir dos experimentos do Dobzhansky com moscas e, sobretudo, as drosófilas, né, que têm um ciclo de vida muito curto, é possível observar mutações e especiação, ou seja, predominância de certas características em espécie, e a demonstração empírica da teoria darwiniana, que é não que evolução é ser melhor do que os anteriores. Evolução é algo que o Darwin praticamente não discute e não diz respeito a ser melhor. Evolução diz respeito à adaptação às condições, condições que são independentes dos organismos, sobretudo de modo individual, ainda mais quando pensados enquanto espécie ou população. Sendo assim, pessoal, não há uma mão invisível que conduz à evolução. Evolução não é aprimoramento, não é progresso. Essa concepção, que muitas vezes é associada ao Darwin, diz respeito à leitura do darwinismo social, a leitura spenceriana, de que necessariamente a humanidade, a ciência, o mundo progride. E essa concepção, e é nesse sentido que é muito próxima do materialismo histórico, mas vamos ficar só com Spencer aqui, tem direta relação com a Belle Époque. A Belle Époque, esse período do final do 19, 1870 em diante, diz respeito basicamente a acreditarmos que a ciência vai nos levar ao melhor dos mundos e que não há limites para o avanço, e a ideia é essa, avanço, progresso tecnológico da humanidade. E isso é levado pelo progresso tecnológico. A distinção principal aqui é essa, pessoal. Aqui você tem a associação entre tecnologia e ciência. Ciência, até o início do 19, sobretudo, já há alguns indícios, mas do 19 em diante é que há essa associação direta entre ciência e tecnologia. São cientistas que desenvolvem invenções e patenteiam invenções. E não casualmente, esse período de 1870 em diante, vocês têm estradas de ferro já desde o início do século XIX, telégrafos já desde os anos de 1840. Essas duas coisas são muito associadas à expansão pro oeste nos Estados Unidos, então a principal fonte de referência histórica que a gente tem sobre isso, através das mídias, né, na nossa socialização. Outra coisa, socialização midiática nesse caso. Outra coisa importante a ser destacada aqui é que de 1870 em diante, muitas descobertas, invenções tecnológicas tiveram um direto impacto na vida das pessoas. E aqui eu estou pensando em telefone, iluminação, a descoberta do uso de materiais combustíveis e motores a combustão, não mais apenas a tecnologia do vapor, que foi importante, mas no final do 18 início do 19, ao fim do 19 já passa a ser outros tipos de combustível, combustível fóssil sobretudo. Os primeiros motores a combustão começam a ser desenvolvidos no final do 19, os primeiros automóveis são da década de 1880 e 1890, os primeiros protótipos, né? Embora a popularização mesmo só se dê no século XX. Da mesma maneira, os balões e dirigíveis, como os zeppelins posteriormente conhecidos, também são desenvolvidos ao final do 19, na segunda metade. E a própria ficção científica, como gênero literário, ganha o gosto do público justamente por embalar esses sonhos de um mundo melhor ao qual seríamos levados pelas invenções, pela ciência, pela tecnologia. Estou pensando aqui especialmente nos escritos de Júlio Verne, conhecido popularmente na versão brasileira Herbert Richards como Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias, 20 Mil Léguas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, e A Máquina do Tempo, para começo da conversa, com H.G. Wells, mas vários outros posteriores, né? A maior parte dos quais descreviam o mundo em termos muito otimistas, pensando o futuro de modo otimista. Até o Gabriel Tarde, pessoal, no final dos anos 1890, escreve a sua Utopia.
claro que isso vai mudar lá em 1914. E o Nietzsche é importante aqui porque ele, junto com o Freud e com alguns outros autores, mas que aqui não vamos abordar, mas sobretudo Nietzsche e Freud são dois dos autores que parecem ter certas suspeitas se realmente a ciência vai nos levar ao melhor dos mundos. O Nietzsche de modo mais claro e anterior, possivelmente, aos demais aqui. E não é à toa que o Nietzsche tem fortes influências sobre o Weber, como eu vou tentar apresentar a vocês. Aqui, pessoal, O Nascimento da Tragédia, essa obra, tem uma passagem que é muito interessante, e aqui eu estou me baseando no Roberto Machado, para a gente conseguir entender de onde parte o Nietzsche. O Nietzsche parte muito dessa fábula que ele apresenta logo no início da origem da tragédia para compreender como pensavam os gregos. E aqui vocês têm uma obra posterior que discute entre historiadores, né? Afinal de contas, os gregos acreditavam nos seus mitos? Ou eles reconheciam que o mito era o que nós hoje conhecemos, pelo menos a maior parte das pessoas que considera esse normal, mito é algo de uma dimensão não terrena, algo que serve como um ideal, mas que sabe-se que não é real. Então, nesse caso aqui, para o Nietzsche ele não está tão certo disso. Ele procura fazer uma leitura a partir dos gregos à sua época. E aqui o que ele sugere é o seguinte, vou ler uma passagenzinha. Segundo uma antiga lenda, o rei Midas, sim, esse rei Midas, que vocês devem ter ouvido falar já, perseguiu longamente o sábio Sileno, acompanhante de Dioniso, sem conseguir apanhá-lo. Quando ele finalmente lhe caiu nas mãos, o rei perguntou qual seria a melhor e mais desejável coisa a ser humano. Sileno era basicamente, não diria onisciente, mas sabia muito mais que qualquer humano. Ele era um certo tipo de semideus ou algo muito próximo de um djinn, alguma coisa sobre-humana. Não no mesmo patamar do Dioniso, mas muito próximo dele, em termos de sabedoria. O demônio, é que aqui a descrição demônio reporta-se muito à concepção católica. Daemon aqui diz mais respeito a esse espírito. Ele não é bom ou mal, necessariamente. O daimon, ou jin, na concepção do Oriente Médio. E aqui ele está falando mais de daimon. A tradução aqui é demônio por conta da língua. Né? Silenciou, quieto e inflexível, até que, pressionado pelo rei, soltou estas palavras com um riso estridente. Raça miserável e efêmera, filhos do acaso e da fadiga, por que me obrigas a te dizer o que em nada te ajudará a ouvir? A melhor coisa é inalcançável para ti, não haver nascido, não ser, nada ser. E a segunda melhor coisa para ti é brevemente morrer. Essa é a sabedoria do sábio Sileno. Preferivelmente não ter nascido, e se nasceu, morra logo. A não existência. Isso é uma verdade insuportável para os gregos. E segundo a concepção nietzschiana aqui, toda a arte grega, sobretudo na sua matriz trágica, parte de uma inversão dessa sabedoria do sábio Sileno. O mal supremo é morrer logo, morrer jovem. O segundo dos males é ter que um dia morrer. Então, a própria arte para os gregos se dá no princípio de valorização da vida. E essa valorização da vida, isso que é interessante, levaria à criação dos próprios deuses. Mas a criação dos deuses, então, eles sabiam que eles criaram os deuses sabendo que era uma mentira? Não, eles criaram deuses belos. Eles acreditavam nesses deuses, isso é a discussão se eles acreditavam nos mitos. Mas a questão é, a caracterização que chega a nós sobre os deuses gregos não são que eles são bons, verdadeiros, basta vocês verem, por exemplo, a história dos Zeus. Poucos deuses, se é que havia algum grego, poderiam ser pensados pessoa de bom caráter. Não, eles não eram. Eles eram muito próximos da moral humana. Eles eram traiçoeiros, eles eram luxuriosos, devassos, ébrios, vingativos, mas eles eram belos. Belos e poderosos. Mas sobretudo belos. E esse sentido da beleza
pensado como uma forma de intensificação da vida, que é aquilo que o Nietzsche destaca como sendo um dos conceitos da concepção artística, estética, ou seja, a percepção do mundo pelos gregos. Um elogio à aparência como a forma de tornar a vida digna de ser vivida. Os deuses tornavam belo o mundo, porque você via o mundo a partir dos deuses. Tudo que existia no mundo dizia respeito ao panteão a um dos deuses do panteão, ao domínio de um dos deuses. Então, havia algo de divino no mundo. Havia um encantamento do mundo pelo divino. Então, aquilo que você via era obra, digna de ser apreciada. E isso é anterior, a gente está pensando aqui, nos pré-socráticos. Os deuses eram uma forma de conceber o mundo, de valorar o mundo, e muito anterior à concepção socrática de que a aparência equivale a erro, e começa a ser valorizada uma essência oculta como verdade. Lembrem lá do velho mito da caverna, que é da mesma tradição filosófica. O importante aqui é a gente pensar Apolo, que seria o aspecto divino de caráter luminoso, o deus Sol, né? E Dioniso, noturno, ébrio, das sombras, da escuridão, eles não se contrapõem, eles se complementam na concepção do nascimento da tragédia. O próprio Dioniso era um deus recente para os gregos. A tradição da qual ele vem é uma tradição oriental, e as próprias imagens reportadas a ele, os próprios cultos ao Dioniso, que vai se tornar o Baco depois para os romanos, diz muito mais respeito ao êxtase, ao sair de si, e por isso o culto a Dioniso é perigoso, porque ele leva a híbris. A híbris é a desmedida, o sair de si, o sair daquilo que é próprio ao humano, que é dado ao humano. E isso tornaria difícil viver depois. Se é tão intensa essa vida, esse êxtase, de que vale a vida sem êxtase posterior? Ou ela torna-se sem cor, sem sentido. Então a contraposição é esse êxtase da sensorial, das sensações, sensual, poderia-se dizer, nesse sentido, da sensorialidade e sensualidade têm a mesma matriz etimológica, diz respeito à dimensão dionisíaca. E a dimensão do conteúdo do belo diz respeito à dimensão apolínea. E há na tragédia, é a tese do Nietzsche na origem da tragédia, uma complementaridade nos dois âmbitos. E é desde aqui que começa uma crítica nietzschiana à concepção científica. A racionalização ou a valorização da razão sem a aparência, em desvalor à aparência, em desvalor ou acreditar-se que se chega a uma essência última do mundo das ideias, que se tem contato com isso. Lembrem, é disso que parte o Descartes. O racionalismo cartesiano parte justamente dessa projeção da filosofia clássica antiga platônica. Voltamos com Descartes, no início da filosofia moderna, que nós vimos aqui, a esse mesmo problema. E a valorização das ideias em detrimento das sensações. Estamos aqui na mesma dimensão. Qual é a diferença? O Nietzsche só consegue pensar a ciência em relação com a moral e com a arte. Para ele não são coisas distintas. E ele parte dessa premissa. A arte é superior tanto à ciência quanto à moral. Ciência e moral decorrem da arte, como beleza, como valorização da vida, nesse sentido. Aquilo que torna a vida digna de ser vivida. É essa a premissa da qual parte Nietzsche. E como ele pensa isso, pessoal, aqui, nessa discussão sobre a verdade e a mentira, em um sentido extramoral. Eu peguei algumas passagens desse texto, notem que eu ainda estou no Nietzsche inicial, naquele primeiro período, e eu vou ler com vocês um pedacinho dele aqui. Em algum remoto recanto do universo, é assim que ele começa,
que se deságua fulgurantemente em inumeráveis sistemas solares, havia uma vez um astro, no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal, mas no fim das contas foi apenas um minuto. Após alguns respiros da natureza, o astro congelou-se e os astuciosos animais tiveram que morrer. Alguém poderia, desse modo, inventar uma fábula e ainda assim não teria ilustrado suficientemente bem quão lastimável, quão sombrio e efêmero, quão sem rumo e sem motivo se destaca o intelecto humano no interior da natureza. Houve eternidades em que ele não estava presente. Quando ele tiver passado, mais uma vez, nada terá ocorrido. O Nietzsche começa simplesmente nos deixando cientes da nossa insignificância diante do universo. Só isso. Isso é o início dessa discussão. Esse texto foi ditado a um amigo, então é mais um esboço do que ele faria depois, mas talvez por ser um esboço ele já traz aqui em germe vários dos elementos que ele desenvolve posteriormente. E a tese principal que ele destaca aqui, ainda muito baseada na linguagem, filólogo que ele era de formação, ele nos diz: como um meio para a conservação do indivíduo, notem, quando ele fala em meio de conservação do indivíduo, ele está fazendo uma alusão já a teorias darwinianas, é 73. Ele já tinha conhecimento, já tinha lido Darwin. O intelecto desenrola suas principais forças na dissimulação, pois esta constitui o meio pelo qual os indivíduos mais fracos, menos vigorosos, conservam-se como aqueles aos quais é denegado empreender uma luta pela existência com chifres e presas afiadas. Então, essa associação entre intelecto, astúcia, inteligência e falsidade, dissimulação, não é necessariamente má. É o necessário para a vida. Desses que não têm garras, presas afiadas, músculos, ele não está desvalorizando. Ele está dizendo, é isso que eles usam para sobreviver. Então, notem como há semelhança entre essa descrição nietzschiana e a própria teoria darwiniana, numa forma não determinista nesse momento, mas vitalista. Após, na página 30, dessa versãozinha da Edra, né, vocês encontram ele discutindo o que é verdade. O que ele nos cita aqui? Os homens não evitam tanto ser ludibriados quanto lesados pelo engano. O problema não é ser enganado. O problema é perder ao ser enganado. Mesmo nesse nível, o que eles odeiam fundamentalmente não é o engano, mas as consequências ruins, hostis, de certos gêneros de enganos. Num sentido semelhantemente limitado, o homem também quer apenas a verdade. Ele quer as consequências agradáveis da verdade, que conservam a vida. Frente ao puro conhecimento, sem consequências, ele é indiferente. Frente às verdades possivelmente prejudiciais e destruidoras, ele se indispõe com hostilidade, inclusive. E mais até, como ficam aquelas convenções da linguagem? São talvez produtos do conhecimento, no sentido de verdade. As designações e as coisas se recobrem? Ou seja, quando ele diz as designações e as coisas se recobrem, quer dizer, as palavras e as coisas têm associação direta? Ou é mera convenção? Voltaremos a isso com Wittgenstein na aula que vem. Então a linguagem é a expressão adequada de todas as realidades? Apenas por esquecimento pode o homem alguma vez chegar a imaginar que detém uma verdade no grau ora mencionado. Se ele não espera contentar-se com a verdade sob a forma de tautologia, isto é, com conchas vazias, então irá permutar eternamente ilusões por verdades. O Nietzsche está nos sugerindo aqui que nós não buscamos a verdade. Nós buscamos preservar a vida. Pensando no exemplo grego, o horror da existência, que nada mais seria do que sofrimento na concepção do Sileno, então o melhor a fazer seria morrer logo, preferivelmente nem ter nascido, porque nascer nada mais é do que a condenação à morte. É uma forma horrível de pensar a vida. Insuportável. Como preservação da vida surge a arte para os gregos. Da mesma maneira aqui, lembrem, por exemplo, do Cypher, um personagem do The Matrix,
em que ele fala com o agente Smith em, em um jantar, e ele come um bife. Ele diz: esse bife não é real, mas ele é tão suculento. E ele não quer o Cypher lembrar de nada. Ele não quer lembrar da verdade. Ele quer voltar a estar na Matrix, ser rico, ter posses, ter o que ele deseja, uma vida de prazer, desconhecendo a realidade. Da mesma maneira, notem, eu estou lembrando aqui o argumento do Malin-Gene, do gênio maligno cartesiano, que para o Nietzsche não tem nada de maligno. E se vocês forem pensar, por exemplo, no Além da Fenda de Áquila, que eu sugeri para vocês na aula sobre René Descartes, naquela série do Love, Death and Robots, que é curtinho, 17 minutos, vocês também vão encontrar algo muito parecido. Será que realmente é maligna uma ilusão, por ser falsa, se ela é a condição para permitir a vida? Não, mas não é uma vida verdadeira, digna de ser vivida. Notem, nós estamos aqui num dilema ético. A relação entre verdade e falsidade associada a uma moral. E, no limite, associada à percepção, ao belo ou ao hediondo, ao horrível, feio. Ou insuportável, no limite. O Max Weber, ao pensar nisso, pessoal, se vocês lembrarem da classificação das ações para Max Weber, e aqui rapidamente eu retomo elas. Ação tradicional, tendencialmente desprovida de sentido. Ação afetiva, o sentido se resume a uma reação de afeto, a uma reação passional. Uma paixão é a causa da ação. Nós estamos aqui ainda associados de alguma maneira à teoria das causas. Nietzsche abre mão disso, abre mão do Aristóteles, mas o Weber não por completo. Ação racional com respeito a valores. Quando o Weber fala em valores, ele está falando em princípios. Moral, justiça, honra. Ele não está falando em algo quantificável, mas em algo qualificável. E, por fim, ação racional com respeito a fins. Aqui é mensurável, aqui é quantificável, aqui é finalista. E como que o Weber aponta, se vocês lembrarem da discussão dele em Ética e Política, Duas Vocações, de que modo o Weber expõe a vocês que nós podemos distinguir uma ética da responsabilidade e uma ética da convicção. A ética da responsabilidade é a ética baseada na ação racional com respeito a fins. Você está preocupado com os resultados daquela ação. Enquanto a ética da convicção está preocupada com os valores. O kamikaze japonês, que se mata por honra e para derrotar o seu inimigo, jogando o seu aeroplano como uma bomba em cima de um navio ou de um alvo físico, mas geralmente navios na Segunda Guerra Mundial, opera segundo uma ética da convicção. Da mesma maneira que antes disso, no Japão feudal, os samurais, quando o seu shogun morria, mesmo tendo uma formação de mais de uma década em artes, em arco e flecha, em espada, em luta sem armas, os samurais faziam seppuku, se matavam. Não há nada mais irracional do ponto de vista ocidental do que isso. Uma década de formação, com o tempo de vida curto que se tinha naquela época, a elite militar japonesa se matava por quê? Porque eles não conseguiram defender o seu shogun. E seria perder a honra ser um samurai sem um shogun. Então não faria sentido. Isso seria a ética da convicção. Assim como o herói da causa perdida. Ou aferrar-se aos valores a despeito das consequências. Isso em política é central, pessoal. E cada vez mais, vocês, para pensar politicamente, vocês têm que, numa ética da política, vocês têm que levar em consideração essa distinção weberiana. E nesse sentido, Nietzsche é especialmente interessante. O Nietzsche não é um finalista. Ele não está dizendo que não existe uma moral. Não, ele está apontando a limitação dessa moral. E apontando como a nossa associação entre verdadeiro e falso implica associações morais. Falso é ruim, verdadeiro é bom. Não é bem assim, é o que ele está dizendo. Porque as consequências
De uma mentira podem ser boas e da verdade ruins. Não é nada muito revolucionário que ele está dizendo, mas sim do modo como ele está dizendo. Porque ele está sugerindo, nós não fazemos mais ao produzir verdade, ao produzir ciência, conhecimento, do que nos iludir. O que é, pois, a verdade? Então ele vai nos dizer. Um exército móvel de metáforas, metonímias, antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relações humanas que foram realçadas poética e retoricamente, transpostas e adornadas, e que após uma longa utilização parecem a um povo consolidadas, canônicas e obrigatórias. As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são, metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível, moedas que perderam seu troquel e agora são levadas em conta apenas como metal, não mais como moedas. O que Nietzsche está sugerindo? Nós esquecemos que os conceitos que usamos para conceber o mundo não são as coisas em si. O Descartes não está errado. Não é mais fácil conhecer a coisa pensante, mas nós habituamos a acreditar que é mais fácil conhecer a coisa pensante do que o mundo. Nós vemos o mundo apenas através dos nossos conceitos. Nós começamos a condicionar a nossa própria percepção. E percepção e perspectiva são duas categorias essenciais para Nietzsche. Ele diz, não há duas experiências de vida iguais ou comparáveis. Elas são singulares, elas são incomensuráveis. Elas não podem ser comparadas uma à outra. Dizemos, temos 500 camelos. Não, temos 500 seres vivos, que, por acaso, chamamos aqui de camelo, segundo a classificação que nós criamos, que é humana. Essa percepção de que isso são camelos, mas são todos iguais que têm características em comum. A ideia de característica em comum é uma abstração. O que o Nietzsche faz é tentar desmontar um pouco essas nossas ideias, essa nossa teia de conceitos. A ideia que o Nietzsche apresenta é um pouco isso. Nós criamos conceitos, cada vez mais tramamos conceitos uns nos outros, como uma aranha que constrói uma teia, e para o Nietzsche, a grande aranha é o Kant, que coloca, através da razão e da crítica da razão pura, cria categorias para tudo o que é possível conhecer, pensando e refletindo a razão sobre si mesmo. Há méritos nisso? Sim, mas ao mesmo tempo você aprisiona o humano nessa teia. Não é possível ver, pensar fora disso. É essa crítica que Nietzsche faz ao Kant e à própria razão kantiana. E, ao limite, sim, é uma crítica à própria ciência, à própria condição da ciência. Mas notem, ele não está dizendo que a ciência não serve para nada. Ele não é nihilista. O que ele diz é, isso é que nos leva ao nihilismo. Isso é que nos leva ao nada. Nihilismo é isso, a doutrina que, ao fim e ao cabo, nos leva ao nada. Essa teia de conceitos, essa matriz de conceitos que molda a nossa percepção e não nos permite ver fora dela, não nos permite mais ver o mundo. Um pouco como uma anedota conhecida do Picasso, quando uma senhora viu o Guernica e disse, mas isso uma criança faz. O Picasso, que casualmente estava do lado dela, não sabia que era o Picasso, disse, uma criança faz, mas a senhora não. Porque o modo como a criança vê o mundo ainda não está eivado pelas convenções que o adulto tem. E é nesse sentido que o perspectivismo nietzschiano se dá. Ele diz, não é necessariamente e fatalmente assim. Não é obrigatoriamente dessa maneira. As coisas que foram dessa maneira poderiam ter sido de outra. E é isso o que ele tem de, talvez, prenúncio das discussões pós-modernas. E por isso talvez seja tão evocado contemporaneamente. Mas também mal lido, né? Essa é uma das obras que leva ele a ser mal lido e pensado como um crítico destruidor da razão e da ciência. Coisa que ele de fato não é. Se cria a definição de um mamífero e aí, então, após inspecionar um camelo, declaro, veja isso um mamífero, com isso uma verdade de certa trazida à plena luz, mas ela possui um valor limitado, digo, ela é antropomórfica, de fio a pavio, e não contém um único ponto sequer que fosse verdadeiro em si, efetivo e universalmente válido, deixando de lado o homem. Ele usou o exemplo do camelo.
À época ainda não era muito conhecido, mas há um mamífero que eu acho mais interessante como exemplo, que é o ornitorrinco. O fato de nós classificarmos o ornitorrinco como mamífero não faz a menor diferença para o ornitorrinco. Ele vai continuar colocando ovos, vai continuar amamentando suas crias sem glândulas mamárias. Ele vai continuar sendo o único mamífero que tem ferrão. Os machos têm ferrão e têm veneno, similar aos répteis. Eles têm bico, similar ao dos patos. Membranas entre os dedos, o que é mais comum entre aves e anfíbios. Rabo de castor e hábitos similares ao de castor, em alguns aspectos. Então, ele é uma quimera, uma aberração natural, que classificamos como mamífero. Mas, ao aumento do nosso conhecimento, classificarmos ornitorrincos e écninas como mamíferos? Não. A despeito da nossa classificação, os ornitorrincos são aquilo que eles são. A classificação é nossa, uma projeção humana sobre a natureza desse animal. Vamos para a Gaia Ciência, alguns anos após, uma década após, para pensarmos um pouco melhor sobre isso. Eu vou pegar só 2 verbetes, está no fim, pessoal. Essa vai ser um pouquinho mais longa, mais lida e discutida, mas o Nietzsche nos demanda isso. Ele é um autor ruminante. Nós temos que ruminar alguns pedacinhos do Nietzsche aqui para tentar entender o que ele tem a nos contribuir para compreendermos ciência. Guardemo-nos do pensar, diz ele no aforismo 109. Guardemo-nos. Guardemo-nos de pensar que o mundo é um ser vivo. Para onde iria ele expandir-se? De que se alimentaria? Como poderia crescer e multiplicar-se? Sabemos aproximadamente o que é orgânico e o que há de indisivelmente derivado, tardio, raro, acidental, que percebemos somente na crosta da Terra, sim, esse nosso planeta. Deveríamos reinterpretá-lo como algo essencial, universal, eterno, como fazem os que chamam o universo de organismo? Isso me repugna. Guardemos-nos de crer também que o universo é uma máquina. Certamente não foi construído com um objetivo. E usando a palavra máquina, lhe conferimos demasiada honra. Isso é especialmente interessante, pessoal. Quem foi que disse que o universo é uma máquina? Ah, Deus, porque Deus criou todas as coisas. Quem foi que disse para vocês que existia Deus? Nós dissemos para nós que existíamos Deus, que existia Deus, existiam deuses. Nós criamos deuses, nós inventamos deuses. E nós demos sentido ao universo e às coisas que vemos. O sentido que nós damos a isso é humano. Notem, é um passo adicional ao Kant. Nós só vemos nos fenômenos aquilo que a nossa consciência nos permite ver. E o Nietzsche vai além e diz: e isso não passa de nós mesmos. Nós estamos só olhando para um espelho. Guardemo-nos de pressupor absolutamente e em toda parte uma coisa tão bem realizada como os movimentos cíclicos dos nossos astros vizinhos. Um olhar sobre a Via Láctea já nos leva a perguntar se lá não existem movimentos bem mais rudimentares e contraditórios, assim como astros da trajetória sempre retilínea e outras coisas semelhantes. A ordem astral em que vivemos é uma exceção. Essa ordem e a considerável duração por ela determinada tornaram possível a exceção entre as exceções, a formação do elemento orgânico. Notem, pessoal, como Nietzsche está se baseando na astronomia, na biologia. Ele não nega a ciência para construir a sua própria filosofia. Isso, no limite, é um limite da sua filosofia. Ele baseia-se na própria ciência para conseguir até mesmo ter elementos para construir o seu pensamento filosófico nesse momento da Gaia Ciência. Não há uma ruptura aqui. O que há é um voltar-se sobre si mesmo na ciência. O caráter geral do mundo, no entanto, é caos por toda a eternidade. Quando ele fala mundo aqui, pensem no sentido mais amplo de mundo. É tudo aquilo que existe. Mundo é um conceito muito próximo do universo, na maior parte dos casos aqui. Não é mundo ou planetas, nesse caso. Planeta é planeta, mundo é tudo. Além do universo, além das
da Via Láctea das galáxias. É o caos por toda a eternidade, não no sentido de ausência de necessidade, mas de ausência de ordem, divisão, forma, beleza, sabedoria e como quer que se chamem nossos antropomorfismos estéticos. Quando ele diz antropomorfismo estético, quer dizer formas de percepção humanizadas, projetadas nas coisas que observamos no mundo, nos fenômenos. Ou seja, não existe ordem a ser percebida no universo e nem falta de ordem, porque ordem é um conceito nosso. O universo não tem nada a ver com a nossa ordem. Não tem nada a ver com os nossos cálculos. Ah, mas nós ainda não compreendemos. Quem é que diz que algum dia iremos? Quem é que diz que é compreensível? Julgados a partir da nossa razão, os lances infelizes são a regra geral. As exceções não são o objetivo secreto de todo aparelho. Repete sempre a sua toada, que não pode ser chamada de melodia. E, afinal, mesmo a expressão lance infeliz já é uma antropomorfização que implica uma censura. Mas como poderíamos nós censurar ou louvar o universo? Esse é o naturalismo nietzschiano. Não se cabe louvar ou censurar o universo. Não se cabe projetar a nossa moral humana sobre o universo. Não cabe tentar observar na natureza leis, porque leis são produções humanas. A natureza não precisa respeitar leis. A natureza tem as suas leis. Isso é o modo como nós humanos percebemos. Essa é a reflexão. Nós é que projetamos essa ordem da natureza e procuramos ela. Casualmente nós encontramos. Por que, diria o Nietzsche? Porque nós é que colocamos isso lá. Nós estamos procurando algo que nós mesmos colocamos na natureza. Então é evidente que a gente vai encontrar. Guardemo-nos de atribuir-lhe insensibilidade e falta de razão. Ou o oposto disso. Ele não é perfeito nem belo, o universo, nem nobre, e não quer tornar-se nada disso. Ele absolutamente não procura imitar o homem. Ele não é absolutamente tocado por nenhum de nossos juízos estéticos e morais. Novamente, estéticos, arte, morais, moral, da mesma maneira, intelectivos, cognitivos. Tampouco tem impulso de autoconservação, ou qualquer impulso, e também não conhece leis. Guardemo-nos de dizer que há leis na natureza. Há apenas necessidades. Não há ninguém que comande, ninguém que obedeça, ninguém que transgrida. Quando você souber que não há propósitos, saberão também que não há acaso, pois apenas em relação ao mundo de propósitos tem sentido a palavra acaso. Ah, mas foi por acaso, foi coincidência. Não, não foi. Notem, ele naturaliza os fenômenos. Ele tira eles de uma ordem humana. Mostra como essa ordem humana é uma projeção nossa sobre os fenômenos, sobre o que nós observamos. É até difícil conceber algo fora disso, mas é o que ele está sugerindo. Isso é construção. Isso é projeção. A nossa própria perspectiva tem a ver não apenas com o lugar de onde nós vemos, mas a própria noção de lugar e de temporalidade. Essas duas introduções transcendentais apontadas pelo Kant são constitutivas da percepção humana, dentro das dimensões humanas. Ah, mas nós podemos medir com o relógio. Ele vai nos responder, o relógio mede a si mesmo. Ele não mede o tempo. O tempo não existe. Há uma convenção de que o relógio que mede a si mesmo, a partir de uma série de métricas, nós medimos tempo e espaço. Ao medirmos tempo e espaço, fazemos dessa abstração algo mensurável. Mas isso é uma iniciativa humana. Ah, porque a nossa percepção do tempo às vezes é alterada. Não, a nossa percepção do tempo tem a ver com a nossa experiência do tempo. Ela não é alterada. Ela é alterada em relação a esse instrumento de mensuração, que mede a si mesmo. Guardemo-nos de pensar que o mundo cria eternamente o novo. Não há substâncias. Não, voltando. Guardemo-nos de dizer que a morte se opõe à vida. O que é vivo é apenas uma variedade daquilo que está morto, e uma variedade bastante rara. Guardemo-nos de pensar que o mundo cria eternamente o novo. Não há substâncias que duram eternamente. A matéria é um erro, tal como o Deus dos Leatas.
O Deus dos Eleatas aqui, pessoal, está sugerindo o Deus, o Uno, criado por alguns dos filósofos pré-socráticos. Eu não vou entrar nos pormenores porque já está longa a nossa aula de hoje. Mas quando deixaremos nossa cautela e nossa guarda? Quando é que todas essas sombras de Deus não nos obscurecerão mais a vista? Quando teremos desdivinizado completamente a natureza? Quando poderemos começar a naturalizar os seres humanos como uma pura natureza de uma nova maneira descoberta e redimida? Quando ele sugere aqui, pessoal, Deus dos Eleatas e as sombras de Deus, é porque Deus seria esse princípio uno transcendente, aquilo que nos leva a observar esse mundo a partir de um outro, a partir de uma outra realidade, seja ela divina, seja ela teórico-conceitual, transcendente como a kantiana. Agora, para finalizar, apenas mais um aforismozinho. O 110. A origem do conhecimento. Durante enormes intervalos de tempo, o intelecto nada produziu senão erros. Alguns deles se revelaram úteis e ajudaram a conservar a espécie. Quem com eles deparou ou os recebeu como herança foi mais feliz na luta por si e por sua prole. Isso daqui, pessoal, é praticamente uma descrição do princípio da seleção natural, pensando em mutação como erro. Mutação também não segue uma ordem. Mutação é erro. Não há uma mutação voluntária. Os mamutes não criam pelos para sobreviver às menores temperaturas durante a era do gelo. Não, há mamutes peludos que morrem e, por algum acaso, os mamutes peludos deixam de morrer nesse período. E alguns são mais ou menos peludos, é acaso. Teve lá um mamute que sobreviveu mais tempo porque tinha mais pelo, que teve filhotes que tiveram mais pelo e aí acabaram morrendo os outros e ficou aquele. É assim que se originam as espécies. É por acaso. Não. Não há acaso. É porque sim. É porque não há uma ordem prévia. É por erro. Mas foi um erro que foi um acerto. Valoração. Valoração moral. Notem como é difícil de fugir disso. Embora nós geralmente concebamos ciência como isolada da moral e da arte, do belo e do bom. Mas o Nietzsche nos aponta, geralmente o certo é pensado como bom e belo. O errado é pensado como feio e mau. Esses equivocados artigos de fé, que foram continuamente herdados até se tornarem quase patrimônio fundamental da espécie humana, são os seguintes, por exemplo: que existem coisas duráveis, que existem coisas iguais, que existem coisas, matérias, corpos, que uma coisa é aquilo que parece, que nosso querer é livre, que o que é bom para mim é também bom em si. Somente muito depois surgiram os negadores e questionadores de tais proposições. Somente muito depois apareceu a verdade, como a mais fraca forma de conhecimento. Parecia que não éramos capazes de viver com ela, que nosso organismo estava ajustado ao oposto dela, que todas as suas funções mais elevadas, as percepções dos sentidos e todo tipo de sensação trabalhavam com aqueles erros fundamentais, há muito incorporados. Mais ainda, essas proposições tornaram-se, mesmo no interior do conhecimento, as normas segundo as quais se media o que era verdadeiro e falso, até nas mais remotas regiões da pura lógica. Portanto, a força do conhecimento não está no seu grau de verdade, mas na sua antiguidade, no seu grau de incorporação e seu caráter de condição para a vida. Quando viver e conhecer pareciam entrar em contradição, nunca houve sérias lutas. A negação e a dúvida eram consideradas loucura. Os pensadores de exceção, tais como os eleatas, que apesar de tudo estabeleceram e se ativeram aos opostos dos erros naturais, acreditavam ser possível também viver o que era oposto. Eles inventaram o sábio como o homem da intuição imutável, o impessoal e universal, como sendo um e tudo ao mesmo tempo, com uma faculdade sua para aquele conhecimento invertido. Eles criam, ou seja, acreditavam que o seu conhecimento era igualmente o princípio da vida.
Para poder afirmar tudo isso, no entanto, eles tiveram que se enganar a respeito de sua própria condição. Tiveram de falsamente atribuir-se impessoalidade e duração sem mudança, de compreender mal a natureza do homem, do conhecimento, de negar a força dos impulsos no conhecimento e, em geral, apreender a razão como atividade inteiramente livre, de si mesmo originada. Eles fecharam os olhos para o fato de que também eles haviam chegado às suas proposições, contradizendo o que era tido por válido, ou ansiando por tranquilidade, posse exclusiva ou dominação. O desenvolvimento mais sutil da retidão e do ceticismo acabou por impossibilitar também esses homens, também suas vidas e seus juízos. Revelaram-se dependentes dos antiquíssimos impulsos e erros fundamentais de toda existência sensível. Esta mais sutil retidão de atitude cética surgiu sempre que duas proposições opostas pareceram aplicáveis a vidas, por serem ambas compatíveis com os erros fundamentais, isto é, sempre que se pôde discutir o maior ou menor grau de utilidade para a vida, e igualmente quando novas proposições não se mostraram úteis, mas tampouco prejudiciais à vida, enquanto manifestações de um lúdico impulso intelectual, inocentes e felizes como tudo aquilo que é lúdico. Gradualmente o cérebro humano foi preenchido por tais juízos e convicções, e nesse novelo produziu-se fermentação, luta e ânsia de poder. Aqui a gente chega num ponto crucial, pessoal. Não somente utilidade e prazer, mas todo gênero de impulsos tomou partido na luta pelas verdades. Notem, força, luta pela vida, luta pelas verdades. Ele está associando diferentes concepções teóricas aqui. A luta intelectual tornou-se ocupação, atrativo, dever, profissão, dignidade. O conhecimento e a busca do verdadeiro finalmente se incluíram como necessidade entre as necessidades. A partir daí, não apenas a fé e a convicção, mas também o escrutínio, a negação, a desconfiança, a contradição, tornaram-se um poder. Todos os instintos maus foram subordinados ao conhecimento e postos a seu serviço, e ganharam o brilho do que é permitido, útil, honrado, e, enfim, o olhar e inocência do que é bom. Aqui, pessoal, nós temos um momento importante. O Nietzsche aponta que não existe neutralidade no conhecimento. O conhecimento passa a significar de alguma maneira poder. Há uma mudança. O conhecimento não é mais algo irrelevante, é cada vez mais importante. Produz resultados, torna-se necessário, e notem, quanto mais, e aqui a gente pode associar até o Marx, à medida em que a gente lembrar do Marx e do Engels em ideologia alemã, se a gente for pensar na discussão inicial de que nós, enquanto humanos, produzimos através do nosso trabalho ferramentas que produzem excedente que produz troca, e isso produz novas necessidades, há um conhecimento técnico, há um domínio sobre o fogo, por exemplo. E esse é o conhecimento técnico originário que produz necessidades e que dá poder. Aquele que sabe fazer fogo tem poder. Num agrupamento neandertal, não estou pensando em Homo sapiens. Então, nós podemos começar a pensar conhecimento associado a poder a partir daí. Poder, hierarquia numa tribo, num grupo, num clã, aquele que sabe fazer boas lanças, aquele que sabe fazer boas armas para caça. E assim complexificando-se. E até que esse saber fazer das coisas abstrai-se e torna-se conhecimento. Não sobre coisas específicas, mas conhecimento em si. E disso começam a surgir formas mais complexas da organização social. É nesse sentido que Nietzsche está entrando. É sobre isso que ele está falando. Até porque os erros fundamentais que ele cita lá no início nada mais são do que os princípios básicos da lógica e, por fim, o imperativo categórico kantiano. Mas depois a gente pode discutir isso mais em pormenor. O conhecimento se tornou, então, parte da vida mesma e, enquanto vida, um poder em contínuo crescimento. Até que os conhecimentos e os antiquíssimos erros fundamentais acabaram por se chocar. Os dois sendo vida, os dois sendo poder. Os dois no mesmo homem. O pensador.
Eis agora o ser no qual o impulso para a verdade e os erros conservadores da vida travam sua primeira luta, depois que também o impulso à verdade provou ser um poder conservador da vida. Ante a importância dessa luta, todo o resto é indiferente. A derradeira questão sobre as condições da vida é colocada, e faz-se a primeira tentativa de responder a essa questão com o experimento. Até que ponto a verdade suporta ser incorporada? Eis a questão, eis o experimento. Pessoal, isso é apenas arranhar a superfície do pensamento desse autor no que ele tem a nos dizer sobre a ciência. Nós vamos prosseguir a partir daqui, no nosso encontro da sexta, discutindo a morte de Deus. Porque a partir desse debate é possível pensarmos a importância da morte de Deus para o pensamento nietzschiano e o que ele quer dizer com isso. E que ele não está aqui criticando a religião. Geralmente Nietzsche é pensado, Nietzsche diz que matou Deus. Não. O que o Nietzsche está criticando com a morte de Deus, o ponto que ele indica, não é muito distinto do desencantamento do mundo weberiano. Mas isso é tema para a nossa discussão da sexta-feira. Um abraço, pessoal. Espero que tenham gostado do debate até aqui e até breve.